Existem vários fatores que podem ocasionar o ganho de peso. Então a gente está falando da obesidade sendo uma doença multifatorial, onde várias coisas somadas vão se juntar e provocar aquele excesso de adiposidade, o excesso de gordura, o excesso de peso naquele indivíduo. E saber cada um deles é importante. Como é que você vai se entender se não sabe exatamente o que está causando? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que trabalha diariamente, tentando trazer informação de qualidade para você, te ajudando a alcançar mais saúde, desempenho e uma melhora da composição corporal. E vamos aqui destrinchar todas as causas da obesidade, uma doença crônica multifatorial que traz diversos prejuízos para a saúde. A gente sabe que quando a gente tem um contexto de obesidade, a gente não está falando de simplesmente fechar a boca. Seria totalmente incongruente eu falar para você que, resolver a obesidade, fecha a boca. Não. Existem vários fatores que podem fazer com que o indivíduo consuma mais calorias do que gaste. Porque afinal, o que é que causa o aumento de peso do ponto de vista fisiológico? Do ponto de vista, claro, é consumir mais calorias do que gasta. E aí você vai ter um saldo calórico positivo. Esse saldo calórico positivo vai ser direcionado para o aumento da gordura corporal. Porque vai ser o quê? Uma reserva energética para o teu corpo. Isso você não faz num exercício de musculação, por exemplo, poderia virar músculo, dependendo do caso. Mas enfim, no grosso, é isso. Só que, para a gente ter esse desfecho, existem várias coisas associadas que a gente não pode simplesmente dizer que é consumir mais do que gasta, tá? A gente precisa entender o porquê, né? Será que a gente está mexendo muito nesse consumo? Será que tem causas que estão influenciando no consumo? Será que tem causas que estão influenciando também nesse gasto? A gente vai comentar. Então, beleza, uma das causas base é a causa genética. Como assim, Gabriel? Então, a gente tem algumas doenças, né, que são monogênicas, que podem culminar com a obesidade, beleza? Só que aí não é a regra da maioria das pessoas obesas, né? Tem doenças específicas que cursam com a obesidade e algumas pessoas podem ter, mas provavelmente não é o seu caso. Quando a gente está falando do grosso das pessoas obesas, o que a gente tem? A gente tem doenças que estão relacionadas, né? Tem a obesidade relacionada com vários genes que influenciam em vários processos do organismo. Então, não é um gene específico que está causando aquele problema, são vários. E esses genes, por exemplo, influenciam a forma como você sente a saciedade. Então, o indivíduo obeso muitas vezes tem pouca saciedade, geneticamente, né, determinado. O indivíduo, por exemplo, vai ter predileção por alimentos mais gordurosos, para alimentos mais açucarados, para alimentos com menos densidade energética. Na verdade, com mais densidade energética, vai ter menos vontade de comer aqueles alimentos com menos densidade energética. São aqueles alimentos que vão ter um volume grande, né? E poucas calorias por porção. Então ele não vai querer, ele vai dar predileção para aquele que é só um pouquinho assim, já é concentrado de muita caloria, tá? São indivíduos, às vezes, que tem um gasto energético que não é tão grande, né? Tem pessoas que, às vezes, comem muito, mas tem um gasto energético basal do próprio corpo dele muito alto e acabam, às vezes, não ganhando tanto peso, tá? Então tudo isso daí é influenciado pelo comportamento genético, tá certo? Outras coisas, a gente tem também relação com a epigenética, que está relacionado, por exemplo, à forma como o indivíduo, né, se desenvolveu na mãe. Então a mãe, por exemplo, que passou por um processo de, durante a gestação, ter uma restrição alimentar muito severa. Isso daí pode predispor uma facilidade que aquele indivíduo, ao nascer, tenha, né, mais facilidade a ser obeso, porque ele vai nascer como se ele veio de um ambiente com muita restrição energética, aí ele vai desenvolver mecanismos para ter o quê? O máximo de retenção de gordura. Porque a gente tem que entender que para o nosso corpo a gordura é energia, tá? Só que a obesidade, na verdade, é o quê? Na verdade é o quê? É uma desregulação dos processos naturais do nosso organismo. Então ele acumula gordura como fonte de energia para ele sobreviver. Só que aquele indivíduo, às vezes, né, ele veio de um contexto onde a mãe estava com privação, teve algum problema, por exemplo, ele nasceu, né, aí ele veio que ele tem mais facilidade de acumular gordura, só que às vezes ele é colocado num ambiente obesogênico, um ambiente onde ele tem muita comida em todo lugar, e ele já vai ter facilidade de acumular, e aí ele vai comer muito mais, porque o ambiente também favorece isso. Então ele foi preparado para um ambiente que seria o quê? De carência energética, mas na verdade não foi. E aí o que acontece, né? O nosso corpo ele tem mecanismos para controlar o ganho de gordura. Só que quando o indivíduo passa de um patamar, a gente tem uma quebra de diversos mecanismos fisiológicos que controlam essa questão de apetite, de saciedade, de resistência à insulina, né? De controle do metabolismo dos carboidratos. E aí quando a gente tem uma quebra disso daí, para a gente voltar para o que seria saudável, é mais difícil.
tudo bem? É mais difícil. Às vezes vai precisar uma intervençãozinha ali mais pesada, uma intervençãozinha mais complexa, tá certo? Beleza. Além do fator genético, Gabriel, o que a gente tem? A gente tem um fator ambiental, tá? Então é um indivíduo que está imerso em um ambiente onde ele tem alimentos por todo lado, alimentos muito gordurosos, alimentos muito palatáveis. Por exemplo, dentro da casa dele, ele vive uma família, né? Em uma família que todo mundo só come besteira. Então ele vive em um ambiente que todo mundo só come besteira. E os amigos dele só comem besteira também. Aí ele vai pro final de semana também só come besteira. E aí ele tá dentro desse ambiente onde ele acaba comendo cada vez mais e se exercitando muitas vezes cada vez menos. Então na família dele, nos amigos dele, ele não procura pessoas, ele não tem amizade com pessoas que se exercitam. Tá? Então a gente tem que ver essa questão do ambiente. A genética a gente não consegue mudar, mas o ambiente a gente consegue. Então assim, dependendo do contexto, a gente pode procurar pessoas que tenham objetivos em comum, né? Se a gente está querendo sair desse patamar de obesidade, por exemplo, vamos procurar amigos que queiram também melhorar o físico, amigos que queiram emagrecer, vamos combinar de fazer algumas caminhadas, marcar alguns tipos de passeio mais dinâmicos, marcar, por exemplo, no lugar de comer uma pizza ali no final de semana, vamos consumir aqui uma coisa mais leve, não precisa ser uma salada, mas uma coisa mais leve, vamos fazer uma receita fitness, assim, uma receita mais natural em casa no final de semana, vamos tentar conversar com a família para não deixar a geladeira lotada de coisa gostosa, né, porque às vezes o carinha vai lá e dá umas beliscadas durante o dia, ou às vezes durante a noite, né, que muita gente faz, e acaba tendo um excesso de peso justamente por causa disso. Então esse ambiente, né, esse controle de ambiente é muito importante, né, às vezes para a pessoa que não tem tanta disciplina, né? Colocar, por exemplo, uma coisa fixa. Todo dia, essa hora eu vou para academia. O cara colocar ali, começar a criar esses hábitos, gera, né, uma facilidade de ter mais disciplina no longo prazo. Então assim, se condicionar isso, né? Entender que esse processo não vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas que sim, vai gerar resultados no longo prazo. Então é importante ver essa questão ambiental, tudo bem? Além disso, a gente também tem a questão comportamental. Às vezes aquela fome hedônica, onde o indivíduo ele usa a comida como uma fonte de prazer muito imediato, então ele fica sempre querendo comer para sentir prazer. Então ele não come porque ele está com fome, não é questão de saciedade, o problema não está, é porque ele está querendo sempre mais prazer. Ou às vezes ele usa a comida como uma fonte ali de jogar pra fora as angústias. Então assim, a pessoa brigou com a família, brigou com a namorada, brigou com o namorado, levou um carão ali no trabalho, o cara vai lá, compra um pacote de bis, come tudo. É uma coisa disfuncional, uma questão comportamental ali, tudo bem? É uma questão comportamental. Então a gente tem que ver também essas questões comportamentais que podem estar influenciando a obesidade. Inclusive, dentro desse contexto, o tratamento do ponto de vista de terapia é muito interessante. Então, às vezes, quando a gente está falando de obesidade, a gente sabe que tem que fazer dieta, a gente sabe que tem que se exercitar. Porém, né, muitas das vezes o indivíduo obeso ele vai precisar também fazer uma terapia para conseguir tirar vários hábitos que estão influenciando na vida dele, né? Vários comportamentos, tá? E a própria terapia também vai ajudar ele na questão do ambiente, né? Logicamente, com uma pessoa dentro da nutrição pode trabalhar dentro desse contexto também de informar, né, e de orientar acerca do ambiente. O médico também competente vai poder fazer isso, beleza? Beleza, Gabriel? Entendi. Lembrando que a gente está saindo aqui do básico, então não deixe de se inscrever no canal e, logicamente, curtir esse vídeo para me dar o feedback de que isso daqui agrega na tua vida, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Além disso, Gabriel, o que é que pode acontecer? A gente também tem distúrbios do sono, a gente também tem, por exemplo, doenças que podem predispor à obesidade ou facilitar com que o indivíduo tenha obesidade. Então ele mistura várias coisas, né? Às vezes o cara tem genética, tem uma questão ambiental, mas, por exemplo, também tem outra doença. Síndrome... hipotireoidismo. Por si só causa obesidade? Não, mas ele pode facilitar o ganho de gordura. Doença de Cushing, também. Excesso ali de cortisol. Pode acontecer. SOP, síndrome do ovário policístico, facilita a adiposidade. Deficiência, às vezes, de testosterona. Facilita a obesidade, predispõe a obesidade? Sim, né? Inclusive eu tenho um curso completo, né? O Guia do Anabolismo Consciente, que eu te ensino a tratar o usuário de esteroide anabolizante, não só o indivíduo que está querendo fazer reposição e tem uma dificuldade ali no processo, né, de emagrecimento, mas aquele cara que quer fazer reposição para melhorar a vida dele como um todo, e também aquele indivíduo que usa esteroide anabolizante por diversos fins e tem efeitos colaterais e que você quer tratar e trazer saúde para ele. Mas enfim, né? Outras coisas que podem acontecer, medicamentos, cara, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos, glicocorticoides. Então assim, tudo isso daí pode influenciar no processo de ganho de peso, influenciando, por exemplo, no apetite,
tendo uma piora metabólica. Então assim, cara, a gente tem que entender que se a gente está querendo tratar a obesidade, a gente vai ter que ver aquele paciente como indivíduo, não como um número, né? Então a gente não vai olhar só o peso, a história desse ganho de peso, não, a gente vai entender por que ele ganhou esse peso, né? E eu sempre faço isso com meus pacientes no sentido de, cara, vamos ver, né? O que aconteceu para você começar a ganhar esse peso? Você já teve esse peso no passado, não teve? Como foi? Você já teve histórico de começar exercício, parar? Como é que foi isso daí? Muitas vezes, cara, o que acontece muito hoje em dia que eu vejo os pacientes chegam comigo, esse ganho de peso foi principalmente durante a pandemia, né? Então muita gente tá pegando resquícios da pandemia, ele ganhou peso ali e nunca mais conseguiu parar. Então tinha pessoas que estavam até se exercitando naquela época, né? Aí quando deu o problema, pararam e até hoje chegam com esse problema. E eu pego ainda hoje, mesmo algum tempo depois, pessoas que estão com sequelas desse problema social que nós tivemos, um problema de saúde enorme que nós tivemos, né, nesse período, tudo bem? Beleza, Gabriel, entendi as causas da obesidade. Mas eu queria saber, né, será que realmente a gente precisa tratar a obesidade sempre, né? Será que não teria como ter uma obesidade saudável? Né? Será que mesmo meus exames estão normal, eu não posso me considerar saudável? Como é que é isso? Vou deixar aqui um vídeo completo sobre esse tema para você. Um grande abraço e até a próxima.